Não acho. Mas aí eu só tô lendo os sinais que eu tô recebendo hoje. Amanhã ele acorda e fala outra coisa. Tudo que eu falei aqui não vale mais, porque, Mas óbvio, seria mudou o cenário. maluquice, porque a gente também já conversou várias vezes que democracias não costumam entrar em guerra, não é? Isso. Ele quebraria uma das grandes guerras. Pois é. Um dos grandes pilares de funcionamento do mundo. Que é diferente do que acontece na Venezuela. Isso. Pois é. Que loucura. O mundo ele é muito interessante mesmo. Faltou a gente falar de alguma coisa aqui, Do cara? Brasil na sua hora. Boa, Brasil. Como isso afeta o Brasil, Rock? Tem mensagem pra gente? Agora que eu tô me ligando que eu esqueci de falar no começo que os caras As pessoas. Mas tem, tá bom, tá bom. Então, quando o Trump tirou o Alexandre de Moraes da Magnitsky, eu fiz um vídeo explicando a diferença entre uma liderança transformacional, uma liderança ideológica e uma liderança transacional. E o argumento o Trump, ele na maioria das vezes... Transacional. Isso. Ele quer a transação. Ele não é ideológico. Isso é uma coisa que ele não é. Às vezes, ele tem objetivos transformacionais. Gaza é um deles. O objetivo é transformacional. A maneira de conduzir para chegar naquele objetivo é transacional. Fala. Por que você está dizendo que ele não é ideológico? Eu vou chutar. Eu meio que... Putz, eu ouço isso com interesse. Porque o Trump, ele realmente tem umas atitudes assim que eu acho interessantes. Nem quando ele estava do lado do prefeito de Nova York, que o prefeito de Nova York é perguntado sobre... Excelente exemplo. E aí ele fala, cara, só fala que tu me acha um fascista e foda-se. Né? Ali ele mostra um pouco da natureza dele. Ele é um showman, ele vive num teatro. Ele não tem esse apego a essas coisas. Ele é um businessman. Ele tá mais preocupado com a transação. E aí, claro que a gente pode criticar que tipo de transação é essa, quem que ganha, é os Estados Unidos que ganha, é os amigos dele, é a família dele. Tem toda essa... Tudo isso é uma realidade, tá colocada na mesa. O dinheiro que os caras estão ganhando com cripto. Tem um monte de coisa acontecendo muito séria. Mas é algo, tipo assim, ele não é ideológico porque as pessoas, elas tomam errado quando ele vai lá e fala o que ele falou do Lula. E se relaciona como ele se relaciona com o Mandani e com vários outros caras, entendeu? É só a gente olhar, ele não tá preocupado com isso. É claro que dizer que ele não é ideológico, ele chegou no poder com um discurso. Ele não pode contradizer o discurso dele, ele representa uma plataforma política. Mas aí é a parte de político, entendeu? Ele não vai virar e falar assim, eu sou a favor de trans. Ele não vai falar isso. Porque ele não chegou falando disso no poder. Mas provavelmente também não vai fazer nada para atrapalhar, né? Tem algumas coisas que ele tem que fazer porque ele precisa da vitória política. Então, tipo, por exemplo, tirar, proibir trans no esporte. Isso ele fez. E ele vai fazer. Entendi. Então tem um monte de coisas que ele vai fazer. Mas ele não é tão duro, por exemplo, com a questão do aborto. De um jeito ideológico. Tem algumas coisas que ele não consegue fugir. Afinal de contas, para você chegar no poder, você precisa se distinguir do outro. Se você é tão solto, ninguém vota em você. Só que as pessoas não conseguem perceber a diferença do personagem político. E esse é um problema muito grave quando as pessoas falam de política. Elas não entendem o que é o político na sua performance e o que são as ações do político. A fala, a performance, a retórica, a narrativa não é a ação. Você tem que medir o político pela ação. Quanto ele faz dentro daquilo que ele disse? E ninguém faz isso. E aí todo mundo leva o Trump como ideológico. O discurso dele pode ser ideológico, mas as ações dele não são. Ele é pragmático e ele é transacional. E ele está preocupado com a transação. Alguns objetivos deles são transformacionais. Fazer Gaza virar uma Riviera e não sei o que é transformacional. Como que eu vou conquistar este objetivo?
num approach transacional. Como assim? Vira para o Qatar e fala assim, ó, Qatar, se você não fazer o Hamas devolver os reféns, eu vou deixar Israel atacar. Isso é uma transação. Olha, se você quiser continuar fazendo negócio comigo, a Arábia Saudita, você tem que financiar a reconstrução. Transação. Olha, Israel, fica tranquilinha aí com a coalizão do Netanyahu. Para de ficar reclamando que não vai aceitar. Vai aceitar sim, senão, eu não vou mais vender arma para você. Tudo transação. Então, o approach para alcançar o objetivo é transacional. O objetivo em si é transformacional. A gente tem que saber diferenciar também. Como que ele vai fazer aquilo acontecer e o que ele quer fazer acontecer. Ele quer fazer algumas coisas ideológicas? Algumas quer, mas são a minoria. Mas o resto do andar da carruagem quase nunca é ideológico. Ou seja, não achem que ele vai fazer alguma coisa contra o Brasil por questões ideológicas. E a discussão muito aqui no Brasil é olhada por esse lado. Vem aqui tirar o Lula, derruba o Lula. Verdade. Pelo amor de Deus, gente. Mas não tem comparação. Esqueceram das 5 coisas que eu falei. O que é regime change? Derrubar o presidente de uma democracia, de um país gigante como o Brasil, mas assim, léguas, dimensões, universos de distância de prender o Maduro. Entende? Entendo. Não dá pra achar que é fafo. Não é fafo em qualquer condição. E não tá sendo taco também, não é nenhuma outra coisa, é uma mistura. Tipo, eu tô blefando e deixa o Brasil achar, então, que eu vou ir lá. Esse é um ano de eleição. Isso. Algum tipo de influência é possível, é esperável. Depende, vamos definir influência. O que é influência? O Trump dizer que ele apoia o candidato contra o Lula? Dizer isso vai ajudar ou vai atrapalhar o candidato de direita? Verdade. Entendeu? Assim, não é... Tá bom. Do ponto de vista do Trump, ele pode fazer uma coisa. Isso vai produzir o resultado que as pessoas acham que vai produzir? Talvez não. Na história das sanções, talvez não tenha ajudado, né? A popularidade do Lula deu uma melhorada. E no final das contas ele ainda conseguiu fazer um acordo com o Trump. E tirou as sanções do Alexandre de Moraes, que era a parte mais difícil, supostamente. Eu entendia que as tarifas seriam resolvidas, eventualmente. A sanção não tinha por que ele precisar tirar, mas conseguiu tirar. Então, assim, né? Então, sei lá. Não dá pra achar que o Brasil corre risco. Óbvio, tem uma coisa. Aí, olhando pro lado fafo. Tá. Fuck around, que você vai, tipo, sofrer as consequências. Não fique causando problemas. Não fique provocando o Trump. Não faça dancinha. Né? O Lula foi lá e fez uma declaração pontual. Não falou, mas se ele encanar em sair todo dia falando como ele falava todo dia do dólar, que tá um pouco mais quieto sobre isso, não sei quanto, ele vai começar a provocar o Trump de novo. Aí você vai começar a incomodar ele. Aí você começa a tirar ele do campo do taco, do blefe. E vem trazendo. E vem trazendo ele pra cá. Aí o que é trazer ele pra cá? Capturar o Lula e prender o Lula? Não, de jeito nenhum. Apoiar o candidato contra o Lula? Tá bom, o que isso significa pra eleição brasileira? Não sei. Praticamente nada, talvez. O cara que já ia votar na direita vai continuar votando na direita, independente do que o Trump Talvez falar. um cara do centro mude de ideia pra preferir o Lula do que o Trump, sei lá. É possível. Então, tá bom, essa interferência não tem efeito nenhum. Que outra interferência pode se fazer? Não dá pra imaginar muita coisa. Ele já gastou muitas das fichas com o Brasil. Ele foi muito além. A Lei Magnitsky era um negócio bem além para um país que não tinha feito nada para os Estados Unidos, basicamente. Mas o que ele fez? Ele usou aquilo como uma moeda de troca, né? Eu criei um problema para você para eu negociar e extrair
benefícios. Depois que o Brasil tem muitas coisas para oferecer para os Estados Unidos. E não acho que o Brasil está no problema. O México, a presidente do México, ela tá conduzindo a situação de uma forma muito melhor, que o grau de irritação com ela não tem comparação com o da Colômbia. O da Colômbia quer fazer dancinha. Uhum. Ela não. Então, no México não vai acontecer nada. E assim, então, assim por diante, eu não acho que muda para o Brasil. O que muda para o Brasil isso é importante. A América Latina está no centro da estratégia nacional americana. E o Brasil é o segundo maior país das Américas. E é a única outra potência das Américas. O Brasil tem capacidade para ser um player global. E nós estamos colocados num continente que os Estados Unidos, que é a maior potência, disse que é o lugar mais importante do mundo. Além disso, nós temos uma relação de extrema dependência e proximidade com a China. Fora isso, nós temos uma capacidade agrícola incomparável, nós temos a capacidade energética limpa incomparável, ativos ambientais incomparáveis e a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Ou seja, o Brasil sai, ou o contexto que o Brasil está inserido, sai de um contexto de terceira divisão e vira um contexto de primeira divisão. O que nós, Brasil e brasileiros, vamos fazer com isso, aí é uma outra história. Mas, se há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o Paquistão, a Índia eram extremamente relevantes, o Brasil ganha um status de importância do nível deles há 10 anos atrás. Por que eles eram importantes, o Paquistão e a Índia? Porque tinha Afeganistão, né? A ameaça do mundo, o problema do século XXI começa com a Al-Qaeda. A Al-Qaeda está no Afeganistão. Os Estados Unidos está fazendo uma intervenção no Afeganistão. O vizinho do Afeganistão é o Paquistão. Quem controla e faz pressão no Paquistão é a Índia. A Índia tem fronteira com a China. Então, esses países ganham importância. Pela primeira vez, o Brasil está no centro do tabuleiro. Como que o Brasil vai conduzir isso? Aí depende de nós, mas existe uma oportunidade para o Brasil ser muito relevante. Primeiro, trazendo os Estados Unidos para perto, para contrapor e reequilibrar as forças em relação à China. Porque nós somos totalmente dependentes e vulneráveis à China hoje. Então nós temos que começar a se afastar um pouco da China e falar, a gente tem opção. E a gente tem outro aqui dentro. Não dá para eu ser só fechado com você, China. Isso não é romper com a China. É melhor para o interesse brasileiro não ter todos os ovos numa cesta só. E já que os Estados Unidos está tão interessado nas Américas, já que os Estados Unidos está tão interessado em coisas tão críticas que o Brasil tem, vamos abrir as portas para os Estados Unidos e falar, vem. E aí a gente fica numa posição de barganha melhor com a China. Isso vai ajudar a gente começar a falar para a China, China, desculpa, não dá, não quero brigar com você. Tá tudo lindo, vamos continuar ganhando dinheiro. Mas, politicamente, às vezes eu vou discordar e eu vou precisar discordar. E veja, o cenário mudou também pra mim, né? Eu não dependo só de você agora. E aí o Brasil fica num lugar muito confortável. Se ele é tão estratégico para as duas superpotências, o Brasil que é a gostosa da jogada. É isso. Né? Mas óbvio que você tem que saber ser esta pessoa, né? Estar nesse lugar. A sua capacidade de sedução e de jogo tem que ser muito, muito elevada. E o Brasil tem que ter essa visão. E você diria que a gente tá num caminho de saber jogar com isso? Não muito. Não, sério. Bom, a gente tem, deve haver alguma mudança pro ano que vem, porque a gente tem eleições esse ano. Ou não. Se o Lula ganhar, não tem mudança, tudo continua do mesmo jeito. Nem acho que a visão ideológica do Lula permite que ele faça isso. Também acho. E não é só, né, assim, todos os problemas que tem, mas ele já está tão preso, ele está tão amarrado a uma visão de mundo tão antiquada que
que ele não consegue conceber que é bom para o Brasil a gente estar nesse lugar de relação e de fortaleza com as duas superpotências. Mas eu acho que tem uma coisa importante acontecendo. Pela primeira vez na história, a eleição presidencial brasileira, um dos temas centrais será a política externa, dado a geopolítica do mundo e o que nós estamos assistindo. Então, os candidatos virão apresentando e falando de política externa. E é muito importante para essa história dar certo que eu estou falando, a gente ter uma política externa muito estratégica, muito diplomática, muito inteligente, muito bem pensada, muito habilidosa. E se a população brasileira tiver um lampejo de visão, ela vai perceber isso na campanha e vai ajudar ela a escolher melhor. Tomara que sim. E escolher direito, porque eu arriscaria dizer, Igor, que esse é o movimento mais fundamental para o sucesso de uma nação nos próximos 5, 10 anos. O seu posicionamento geopolítico nesse tabuleiro caótico que nós estamos descrevendo aqui. Que é tal da história do direito internacional, ela só vai piorar. Ela não vai melhorar. Então... Isso é apenas a gente aceitar a realidade, não é, Rock? Pois é. É só aceitar a realidade e entender. O tabuleiro vai ser jogado com poder e não com regras. Tô entendendo. Que é mais ou menos como vem sendo, né? Então, a gente apenas... seria inteligente da nossa parte... Mas a gente vai acelerar, entendeu? Ah, a coisa vai andar mais piorar. rápido. Vai piorar? Tomara que tu esteja errado, meu irmão. Cara... Ué, peraí, né? Eu posso querer que você esteja errado. Não. Pô, quem sou eu? Eu acho que você pode querer o que você quiser. Quero muito que você esteja errado, pô. Tudo bem, eu só quero te dizer uma coisa. Qual foi a primeira vez que eu vim aqui? Ixi, faz um tempão da porra. Faz uns 4, 5 anos, por aí, talvez. Em 4, 5 anos, o que aconteceu, meu? Ah, foi piorando, cara. Pô, 2026 começou de um jeito muito pior. 2025 foi muito intenso. Foi. 2026 começou... Calma, Rock. Ele acelerou, ele tá acelerando. Estamos nem dia 10 ainda, irmão. O mundo dia tá acelerando. Dia 7. A China tá fazendo o maior exercício militar da história em Taiwan. Da história. Hoje eles capturaram um navio venezuelano que estava sendo escoltado por um submarino e um navio russo. Não vi isso. Poucas horas antes. Ai, meu de chegar Deus. aqui. Que triste, hein? Será que viemos... Bom, calma aí. Vamos... Jean, tem mensagem pra gente? Tem mensagem pra gente. Mas antes de ir pras mensagens, família, deixa eu falar pra vocês aqui. Eu não sei como é que foi o teu ano novo, teu Natal aí, mas o meu foi longe aqui de casa. No Natal eu fui pro Rio de Janeiro, no Ano Novo eu fui lá pra Florianópolis e foi sensacional, tá? E sabe o que facilitou? Uma das coisas que facilitou a minha estadia lá foi poder contar com as roupas da Insider, cara, que com certeza, além de precisar me preocupar pouco se vai cair bem, porque sempre cai bem, cara, ela ainda tem as facilidades de, não desamassa no teu corpo. Então, ela serve para praticamente qualquer ocasião. Tem um monte de roupa diferente, né? Dá para você ter o teu armário inteiro de Insider. E, cara, elas são roupas que todas elas têm um twist tecnológico pensado para te ajudar no teu dia a dia. Então, cara, se você assiste o Flow faz um tempo, com certeza já ouviu falar de Insider, né? Agora, se tu ainda não experimentou, tu tá perdendo tempo, essa que é a verdade, tá? Tá chegando o carnaval aí, tu vai querer viajar de novo, tu não vai querer ficar passando sufoco lá com ferro de passar roupa, né, meu irmão? Já lança a Insider aí, resolve teu problema, que tu vai chegar no teu destino aí no carnaval, trincando, tá bom? Deixa eu ouvir as mensagens aí, Jean, vamos lá. Braulio Matsu mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite, Igor e professor. Rock, na opinião de você, quais as piores consequências caso o Trump sentencie o Maduro à morte ou à prisão perpétua?
morte? Tu acha que vira um troço intenso assim? Olha, Perpétua. acho que perpétua pode ser, mas aí não sei. Eu não acho que muda muito. Eu não acho que ninguém quer lutar pelo Maduro. Ninguém liga muito pro Maduro. Ninguém tá. A Venezuela não tá em convulsão por causa do Maduro. Acho que a pena do Maduro, ela vai só. Não é nem a pena que é importante aí, é olhar mais a construção do caso, do julgamento, porque isso vai dar um embasamento da justificativa da ação dos americanos, e os americanos vão se basear nessa ação para justificar o que eles fizeram, do ponto de vista do direito internacional. Então, eles vão usar isso como uma ferramenta para justificar essa ação e possivelmente talvez outras ou outra coisa. É mais por aí, que eu acho que isso é mais importante do que qual é o tamanho da pena dele. O desenrolar do caso e como que as evidências e tal, e qual que é o desfecho da acusação. Entendi. Dá-lhe na próxima aí, Jean. Professor, você acredita que existem agentes externos tentando implodir o Ocidente, patrocinando narrativas? Por exemplo, hoje tem gente que se diz de esquerda e antirracista, mas fala que Israel não pode existir porque os judeus ashkenazim não seriam nativos da Palestina, o que é uma conspiração amplamente refutada, racista pra caralho, mas o pessoal que se diz de esquerda diz isso aí apoia o Hamas, que é um partido fascista, e ao mesmo tempo dá voz para uns nazistas, tipo o Nick Fuentes e o Tucker Carlson. Você acha que isso está sendo patrocinado por agentes externos para implodir o Para implodir quem? O Ocidente. Acho que sim. É mesmo? O Tucker Carlson, ele é financiado, cara, pelos russos, pelo Qatar, ele é financiado por todo mundo. E ele, assim, é uma bomba, né? E tem uma divisão dentro do mundo MAGA agora bem perigosa. Tem um grupo, uma galera. Esses caras são ultra direita e ultra radicais. Steve Bannon, Nick Fuentes, Tucker Carlson, e assim, esse é um outro que ele tá mais quieto, né? Ele tem uma posição institucional, mas ele é da turma dessa galera, que é o J.D. Vance. Então, essas figuras são perigosíssimas. Se as pessoas se incomodam com o Trump e com as coisas que o Trump faz, elas têm que se incomodar assim num nível com esses caras incomparavelmente. Mas eles são realmente tão influentes quanto achamos que eles são? Steve Bannon, influente pra caralho mesmo? Não. Que bom. Cada vez menos. Tá. Mas, imagina um cenário que o sucessor do Trump escolhido é o Vance. Aí a casa caiu. Aí fica aquele grupo ali. Aí esses caras vão vir com ele. E talvez ele acredite nisso. O Vance está em silêncio. Porque todos os outros que tentaram confrontar o Trump, o Bannon, ok, ele tem o programa lá, o podcast, então ele fala, mas ele também fala até um limite, porque senão a porta fecha para ele e ele não tem mais acesso ao Trump. Então ele ainda fica nessa. Mas e se não for o Trump e for um outro cara muito mais alinhado com ele? Aí é um problema. Entendo. Como o J.D. Vance. Isso. Esses caras, né? É aquela história dos extremos. Esse cara dessa extrema direita, ele se funde com esse outro doido da extrema esquerda pró-Hamas. E aí as coisas ficam meio parecidas ali, o que é muito estranho. Tem uma nova figura agora que é Candace Owen. Essa é uma outra senhora aí que enlouqueceu. E esses caras, eles estão assim, tipo... Não tem quase nenhuma diferença entre as posições dessa extrema esquerda com essa extrema direita. Nenhuma. E quando você olha para essa extrema direita, você fala assim, cara, o Trump é um cara bem lúcido. Caralho. Juro. Bem lúcido. Esses caras são adoradores de Hitler. Mas assim, sim, não é? Tipo, não, eu fiz um comentário. Nick Fuentes, ele fala, Hitler é um cara muito legal. Meu Deus. E assim, as outras coisas que ele fala sobre negros, mulheres,
cara, assim, você olha para aquilo e fala, cara, isso é muito assustador. E aí eles estão numa briga interna, o movimento todo está se degladiando. E aí você tem Douglas Murray, você tem Ben Shapiro, os outros influencers brigando com esses caras. E esses caras, eles estão atacando muito mais esses influencers da direita do que os caras de esquerda. E isso mostra o quanto que é perigoso, porque eles querem, na verdade, dominar o movimento inteiro. E levar cada vez mais pra extrema E direita. como o Trump não é um cara... Ideológico? Isso. Sintonizado com todas essas discussões, ele não cai nessas. Ele não entra. Óbvio, repito, uma parte da retórica, do personagem, da plataforma política precisa ter essa linguagem. Senão ele não é maga, né? E abriga esse guarda-chuva um pouco desses caras. O perigo é esses caras tomarem a frente e sequestrarem o movimento por completo. Quando você olha por essa ótica, você tem que dar graças a Deus que é o Trump e não outro cara. Poderia ser pior. Poderia. E essa é uma discussão para a sucessão do Trump, porque as duas grandes figuras para suceder ele vão ser o Rubio e o Vance. Só que o Vance, ele é o herdeiro natural. Ele é o vice-presidente. E vai ser difícil o Rubio, né, se contrapor ao Vance. O que pode acabar acontecendo é que o Vance vai virar e falar assim, Vence é da minha chapa, Vence é o vice. Mas aí ele foi cooptado. Não é que ele conseguiu moldar a presidência, porque o cara é o presidente e o outro é o vice. Mas abriria pra ele uma porta para um movimento parecido que acontece. Então, assim, se o próximo natural do Trump é o Vance e o Vance pega o Rubio pra chapa, o próximo natural é o Rubio também. Isso, só que aí você tem 4 ou 8 anos de tempão, Vance. E muita coisa mudando. E o mundo não aguenta mais 3 de Trump. São 3 de Trump que tem. Aí depois são 4 de Vance. E aí mais 4 de Vance. Pra aí você falar assim, pô, agora veio o Rubio. Desculpa, o mundo... Provavelmente não vai rolar. Isso, né? não vai rolar. Então... Assim, claro, existem 1000 outros cenários mirabolantes para se imaginar. Do tipo, pô, se o Rubio é o vice, o Vance, acontece alguma coisa com o Vance, Pode ser, o Rubio assume. Mas isso é uma exceção, não é um caminho normal. Sim. Dá pra planejar isso. Acho muito perigoso que esses caras cheguem lá. Fico mais tranquilo que o Rubio tá dando as cartas. E que o Trump tá muito próximo do Rubio. Mas, como é que tira a posição do status do Vance? Né? O Trump, ele é um cara que não tem essa. Se ele escolheu outro, ele escolheu outro. E aí vai criar uma puta briga dentro do movimento. Isso. Né? Bom, tem mais aí, Jean? Dale. Mas eu nem sei se eu respondi a pergunta dele, porque a pergunta era o quê? Respondemos. Ok, beleza. Patrocinar quem paga. Isso, se os caras patrocinaram, a gente respondeu. Patrocinam, com certeza. Vai. Neto mandou uma mensagem pelo Pix. Queria saber o que você acha sobre a atual situação do Irã. Acha que os protestos lá vão resultar em queda do regime? Trump acabou de anunciar 1,5 tri para Forças Armadas. Por que ficou falando? De repente ele falou. De repente Cara, isso foi pior do que meu, a AI minha em inglês eu viro com sotaque indiano. Aí sim. Que toxa. Tá. Assim, é possível que o Irã seja uma bola da vez. Mas lembrando das nossas 5 premissas para analisar o Trump. Mas é possível. É possível que os protestos no Irã sejam fafo. Entendi. Lidos como algo que precisa de algum tipo de ação. Porque assim, né, na guerra, quando Israel atacou, na guerra lá que durou 12 dias e tal, e os Estados Unidos complementou o ataque,
Israel queria derrubar o regime. E o Trump não deixou. Falou, não. E realmente teria sido uma coisa muito difícil. Porque não tem derrubar regime se não tem um movimento interno dentro do país que está organizado e pronto para pelo menos para almejar, tipo, assumir. Na Venezuela a gente até tem isso. E mesmo assim, já sabe que é um problema. Tudo que a gente conversou aqui hoje. E agora, como é que vai ser no Irã? Só que os protestos ressurgiram. Então, os protestos são uma pseudo-organização para talvez existir a situação para se tirar o regime. E o Trump deu ali fez uma postagem e falou: estou lock and load. Estou carregado e armado, pronto para agir. Assim, eu acho que mexer no Irã é bem complicado. País muito grande, não sei. E aquela história do Trump, que a gente sempre teorizou que o que o Trump queria muito era o Nobel da Paz. Esses movimentos não tem... Da Venezuela dá até pra tu justificar, porque era contra o narcoterrorismo, é um narco-estado, cartel de Los Soles, não sei o quê. Tu ainda consegue dar uma justificada aí. Mas quando tu começa a ir pra uns outros lugares, como o Irã, fazer um movimento como esse aí, tu já começa a fugir um pouco do papo do Nobel da Paz, não é? Começa a fugir um pouco do papo. Tu precisa de uma narrativa muito... Puta, tu precisa jogar um açúcar muito forte nas ações. Um açúcar que resolve tudo e dá 2, 3 Nobels é Gaza. É mesmo. Se ele resolver Gaza, desculpa, assim, ele não merece um Nobel. Ele deveria merecer uns 3 in advance, né? Prévios. Toma 3 aí, porque você fez um negócio assim que ninguém nunca conseguiu fazer. Por milhares de anos, né? Pô, então tá bom. Então, acho que ele aposta nisso, né? Mas ele nesse que ele falou da OTAN e tal, aí ele virou e falou assim, a galera na Noruega não me deu o Nobel. E eu acabei com 8 guerras. Ele tá mordido com isso. Então, assim, são as contradições, né? São contradições do Trump. Porque a contradição ela se torna ainda maior nas falas, né? Nesse caso que você citou, são contradições nas ações. Isso. Mas, por exemplo, quando ele fala o Maduro é o chefe de um cartel. Aí ele tira o Maduro, mas deixa o cartel inteiro. Ué. A fala, ela não explica a história inteira. Não explica a complexidade, né? O plano e a estratégia do que ele está tentando fazer. E ele também não quer explicar. Porque, primeiro porque não dá, primeiro porque ninguém quer ouvir, primeiro porque política não funciona assim. Gente que quer debater o assunto com profundidade tá aqui há, 3 horas, 2 horas e meia, ouvindo e pensando. Tem um monte de gente que não tá ouvindo nada, tá falando o que quer. Tem. Mas tem um monte de gente que tá pensando, fala assim, não, tá bom, deixa eu refletir sobre isso mais aprofundado. E vai atrás de informações e existe um debate complexo e fala, a história tem um desenrolar. Ela começou, o primeiro pontapé foi dado. O plano é fazer isso no dia seguinte. A Venezuela tá há 26 anos sendo destruída. Ela não vai ser reconstruída em uma semana. E nem em um ano. E ela não vai sair da onde ela tá. Ela poderia. Tentou-se fazer isso em outros lugares, como eu falei, e não deu certo. Então... Mas pra você, Roque, fazendo o trabalho que você faz, ter que lidar com um líder como Trump... Porque assim, ao mesmo tempo que ele tem... É um líder que usa muito as ferramentas que ele tem pra falar... Ele fala groselha e aquilo que a gente tá falando o tempo inteiro aqui, né? É difícil você saber legal o que ele tá pensando apenas olhando o que ele tá dizendo. Então, assim, ele é um cara que fala muito e esconde mais ainda, não é? Porque ele fala de um jeito que quando ele vai ameaçar uma parada, não vai fazer nada. Aí da próxima que ele ameaçar, tu vai falar, não vai fazer nada. Ele já ameaçou 3 vezes, não fez nada. Vai lá e faz. Fica, caralho, mano, e agora? Não consigo prever esse cara. Pra um cara que nem tu, deve ser... Existe algum outro líder no mundo assim que nem ele, que age dessa forma? Não.
Assim, tem uns outros líderes que a gente nem sabe, né? Porque a gente não tem as informações. Tipo o Putin. A gente não sabe o que ele tá fazendo, não é divulgado. Você não consegue acompanhar direito o Xi Jinping. Mas não é mais ou menos a mesma coisa? Porque o Trump fala e não se escreve assim mesmo? Mas é que dentro de uma democracia você tem a informação, você tem a notícia, sim, claro. O cara dá a entrevista toda hora. A entrevista do Putin é um negócio, coreografado, tudo, entendeu? Não é a mesma coisa. Do Xi Jinping também. Então, assim, os outros, você não tem essa proximidade. Com ele você tem essa proximidade, mas é uma loucura. Mas por isso que eu falei pra você que uma das coisas que eu tenho que me policiar é ficar lembrando das 5 diretrizes. Porque é muito fácil eu só virar e falar assim, não, agora tem uma doutrina. A doutrina é, ele tá só blefando. Não, porque... Primeiro, não tem doutrina. Segundo, às vezes é fafo, às vezes é tackle. Tem a briga interna do J.D. Vance com o Rubio. Tem tipo o que ele fez no primeiro mandato que não é. Tem o que significa quando a gente fala ele vai fazer alguma coisa na Groenlândia. O que é fazer? É capturar o presidente da Dinamarca? Não é isso, pô. Não é, entendeu? Cada coisa vai ser de um jeito. É muito mais difícil, é muito mais intenso. E é muito mais difícil fazer todo mundo acompanhar. Se eu tô dizendo que eu tenho que me policiar para não cair, né, nesses lugares, imagina para as pessoas que não têm a familiaridade. Com os conceitos, com as ideias, com as histórias. Elas estão no piloto automático. Direito internacional, tem que ter direito internacional. Que absurdo não ter direito internacional. Tá bom. Mas isso é wishful thinking. Isso é como você gostaria que o mundo fosse. Não, mas se a gente não almejar como o mundo tem que ser, a gente nunca vai chegar lá. Concordo. Mas você precisa lidar com a realidade também como ela é e como que ela é. Você tá numa selva, vivendo na selva. E não dá pra você só dizer, não, um monte de gente não segue a lei da selva e outros não vão seguir a lei da civilização. Esses que estão seguindo a lei da civilização, uma hora vão ser os otários completos. E aí eles se cansam de seguir. Então é muito fácil ficar falando desse jeito e não fazer nada, porque assim, eu não sei quem é que tá seguindo essas regras. E no final das contas, a maneira como o mundo é organizado, a gente quer que... Será que é possível, para começar, que exista uma entidade que... Isso! Nossa! Essa é uma discussão muito mais interessante, assim. O que seria a construção dessa ordem internacional maravilhosa? Porque, pensa, no Brasil... 205 milhões de pessoas, a gente não consegue chegar em consensos que façam nós tomarmos as decisões para mexer nas coisas que estão erradas. Imagina se a gente tivesse que colocar 8 bilhões de pessoas, cada uma fala uma língua, cada uma tem uma cultura, uma história, um valor e uma preferência. Isso é muito importante de lembrar de fato. É muito. Que o cara considera mais Isso importante lá no Japão não é a mesma coisa que a gente considera... Talvez, pode ser que não seja a mesma coisa aqui. Uma vaca. Uma vaca. O que é uma vaca para um indiano não tem nada a ver o que é uma vaca para um suíço e o que é uma vaca para um brasileiro. São 3 concepções do papel, da importância, do valor, da referência da vaca. Totalmente diferentes. E assim, é arrogante e prepotente ignorar esse elemento. É muito louco você não compreender a complexidade dessa dificuldade. Ela é inexistente. E aí tá bom, vamos supor que a gente conseguiu chegar no consenso e construir a Constituição do mundo. A maioria dos países do mundo são ditaduras. Aí o mundo vai ser o quê? Uma ditadura. E aí não vai servir. Você quer uma ditadura do mundo? A discussão do tal do globalismo é isso. Está sendo criada uma nova ordem como a ditadura mundial, que é um governo do mundo que vai ser uma ditadura. Realmente, se a gente hoje caminhasse para um governo do mundo, ele seria uma ditadura. Porque a maioria dos players envolvidos na constituição daquele governo são ditaduras. Ponto número 1. Aí tem um outro ponto prático de desenho e arquitetura
política, de estrutura política, de governabilidade, que não tem como resolver. Uma das críticas que se tem à União Europeia é que a União Europeia é ditatorial. Por que ela é ditatorial? Porque você criou uma estrutura burocrática supranacional, muito longe da vida do francês, daquela cidadezinha do interior, e as regras da vida dele são decididas por essa estrutura governamental lá num lugar longe. Por que longe? Porque juntou um monte de gente junta, um monte de país junto e ficou muito longe. Imagina se você juntasse o mundo inteiro. Os burocratas que estariam governando, tomando decisões, eles estariam muito distantes da realidade de cada cidade, de cada região, de cada estado. Estado não país, mas estado dentro de um país. Você vai criar um mundo que as pessoas vão falar, o funcionamento desse negócio não dá para mim. Então, não me parece simples essas ideias, entendeu? Elas são muito utópicas ainda. Tipo, elas parecem bonitas conceitualmente. Pô, e se a gente se juntasse todo e não tivesse mais nação, e não tivesse mais fronteira, e a gente se visse como todos irmãos humanos, seguindo as mesmas leis, e acabasse com a bandidagem, com a corrupção. Eu quero esse mundo. Bom, primeira coisa para acontecer esse mundo, já falei aqui para você, já falei em vários lugares. A gente precisa ter visita alienígena. Eu também acho, mas eu também acho. Senão não tem identidade humana. Não tem. Eu também acho. Bom, tem mais coisa aí, Jean? Então dá-lhe. Caio mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, você acha que com essa posição do Brasil na América Latina, podemos negociar nossos recursos com os EUA, com a condição de que as fábricas e empregos sejam aqui, igual o Trump fez para eles lá? Depende do que a gente vai negociar e qual fábrica. Porque assim, hoje o Brasil, a história do Terras Raras, para pegar um exemplo. A gente não pode só extrair o recurso. A gente tem que ter o refino, a gente tem que processar, a gente tem que evoluir na cadeia de valor para a gente oferecer algo a mais. Senão nós vamos ficar só exportando. Isso, só que nós estamos muito longe dessa evolução na cadeia. E essa mesma transformação tem que acontecer com o agro. Em alguns setores tem acontecido, mas não na velocidade, na escala que a gente precisa para estar num lugar melhor. Então, eu não acho que a gente chegou nesse ponto de ter essa briga com os Estados Unidos porque a gente não conseguiu desenvolver nada nosso. A gente não saímos de um estágio ainda muito primário de desenvolvimento econômico, onde a gente não tem uma indústria, a gente tem alguns pontos de excelência, a gente tem uma Embraer, mas a gente não tem isso numa escala muito maior em vários setores, a ponto de as vantagens competitivas brasileiras serem essas. Isso não é uma questão de discussão, de negociação com os Estados Unidos. Nós não conseguimos criar vantagens competitivas para nós, a gente não tem nenhuma. A gente não tem muita mão de obra barata, a gente não tem mão de obra qualificada. A gente não tem um sistema, um judiciário, uma segurança jurídica que faça as coisas serem baratas aqui. A gente não tem um sistema tributário fácil. A gente tem muita criminalidade. A gente tem muita corrupção. Cadê a nossa vantagem? Por que a gente vai construir essa indústria ou qualquer setor que se sobressaia e que os empregos vão vir para cá? A gente não fez a nossa lição de casa, que não tem a ver com os outros, tem a ver com o Brasil trabalhar para fazer o que precisa ser feito. E a gente está muito atrasado nisso para conseguir começar a ser uma questão de briga. Por outro lado, tem uma oportunidade também, que é um redesenho das cadeias globais de valor. E o Brasil pode se inserir nelas. Sim, Isso não acontece sempre. E a gente precisa... Putz, é que eu não confio nos nossos líderes, cara, para terem, para pegarem a vantagem que a gente pode ter, e ela é uma vantagem dentro de uma janela de tempo, então, mas né? você percebe uma coisa, Igor? O problema não são dos líderes, né? Não, com certeza. Porque quem que escolhe os Somos líderes? nós. E por que o brasileiro não sabe pensar na nação? Por que o brasileiro não sabe pensar na escolha do líder? Por que o brasileiro não sabe olhar para isso de uma forma não sensacionalista, apaixonada, fanática, infantil?
sei lá, tá, assim, as pessoas têm que fazer trabalhos internos delas com elas. Elas precisam amadurecer politicamente, emocionalmente, elas precisam de mais informação, elas precisam ter um comprometimento maior com a nação brasileira, elas precisam colocar o Brasil num nível mais alto na prioridade dela, ao invés dela colocar a sua paixão, o seu interesse. Tem, assim, são tantas coisas que cada brasileiro teria que trabalhar. Isso te dá esperança ou tédio? Ah, tédio. Muito Eu tédio. também. Muito tédio, cara. Muito tédio, porque você fala assim, você conversa e você fala, nossa, mas, meu, tem umas 10 camadas assim, que essa pessoa nem percebeu que ela existe. Ela tá gritando, te xingando, brigando com você, ela nem tá entendendo exatamente o que você fala. Ela pegou uma frase do que você falou, ela não sabe como você pensa, ela tá esperneando, te xingando de tudo quanto é coisa. Provavelmente repetindo um bagulho ipsis literis que ouviu de um outro cara. Isso, né? não sabe nada. Seu vendido. Cara, assim, tipo, eu sou uma das pessoas que, assim, tipo, dentro da minha capacidade, do que eu posso, cara, mega dedicadas ao meu país. Eu fui morar fora, voltei pro Brasil, fui servir dentro do serviço público. Tipo, cara, tem um trabalho educacional, tipo, de um canal de ficar educando as pessoas de um assunto meio complexo. Cara, bateu 2 milhões de seguidores, né, no YouTube. Tipo, claramente, pô, totalmente voltado pra tentar tirar o Brasil desse lugar. E aí você ouve um cara falando, tipo, meu, você é um vendido, você não tá nem aí pro Brasil. Você fala, cara, assim, desculpa, da onde você tá falando isso? O que você sabe? O que você fez pelo Brasil pra falar isso pra mim? O que você faz pelo Brasil? Porque você acha que você defende um discurso retórico, idealizado, infantil, né? Maniqueísta, bobinho, versus você entender como a música toca e olhar para a realidade e falar, tá bom, dentro dessa realidade, desse tabuleiro, o que eu tenho que fazer para o meu país ganhar esse jogo? Primeira coisa, você tem que entender como é que o jogo é jogado. Total. Tipo assim, sabe? Então, sei lá, você vai olhando e vai falando... E não é... E é pelo olhar de, tipo, disso, de tédio, de dó, de pena, de falar que triste, assim. Não é uma raiva da pessoa que tá falando isso, entendeu? De mim me criticando. Tem hora que eu fico... vou calar a boca e vou embora. Não adianta eu ficar falando aqui, né? E você fala assim, pô, caramba, cara, que pena, esse cara ele não tá querendo. Ele não consegue. E eu não consigo fazer ele conseguir. Porque se ele não quer, ele não vai conseguir. Eu não quero. Não é que eu queira, tipo, brigar com ele. Eu quero só falar, meu, cara, para um pouco. Para de me atacar, para de me xingar, cara. Você pode discordar de mim sem me xingar. E os caras, eles fazem questão. O objetivo deles é descredibilizar, diminuir, desqualificar. Nunca é atacar o argumento. E eu não respondo pra esses caras assim. Tipo, eu respondo a argumentos. Tanto que eu nem falo quem são as pessoas que estão falando os argumentos. E, tipo, isso deixa eles mais enlouquecidos ainda. Eu imagino que sim. Porque tudo que eles queriam era um palquinho. Isso, eles queriam que eu viesse, falasse o nome, ficasse discutindo. Não, eu tô falando sobre o argumento deles, eu tô tentando explicar.